E aí pessoal, aqui é o Igor de novo. Estamos dando continuidade à nossa aula de funções de segundo grau e agora nós vamos resolver uma série de exercícios para vocês verem como é que funciona. Tudo bem? Então, começando, num voo com capacidade para 100 pessoas, uma companhia aérea cobra R$ 200 por pessoa quando todos os lugares estão ocupados. Se existirem lugares não ocupados, o preço da passagem será acrescido uma quantia de R$ 4 por cada lugar não ocupado. Por exemplo, se existirem 10 lugares não ocupados, o preço da passagem será de R$ 240. Quanto devem ser os lugares não ocupados para que a companhia obtenha faturamento máximo? Nessas questões, pessoal, algo importante para a gente começar é definindo uma condição lógica, não necessariamente uma fórmula. Por exemplo, ele quer saber o lucro, faturamento. A gente pode dizer que o faturamento ele vai ser o quê? Ele vai ser o número de passageiros multiplicado por quem? Pelo preço. Faz sentido, não faz? Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que descobrir como faz para calcular o número de passageiros e como faz para calcular o preço. Então vamos lá. O número de passageiros da gente, ele é o quê? A gente tem 100 lugares. E desses 100 tem uma parcela que não vai, que eu vou chamar aqui de x. Então a gente pode dizer que os passageiros, que eu vou abreviar chamando de P, ele é quem? 100, ou seja, todos os possíveis, menos quem não vai. Tranquilos? E como que a gente faz o preço? Tá. O preço eu vou chamar então, para a gente não confundir com os passageiros, de R, de reais. Então o que a gente sabe? Ele começa em 200, ele aumenta R$ 4 a cada pessoa que não for, ou seja, o nosso X. Então juntando essas duas coisas, a gente tem como definir o que é que vai estar acontecendo? A nossa equação toda. Deixa eu juntar esse pessoal aqui, ganhar um espacinho. Então a partir disso, onde tem passageiros, a gente pode colocar 100 menos x. E onde tem o preço, a gente pode colocar 200 mais 4x. Então, nosso faturamento ele seria o quê? 100 menos x vezes 200 mais 4x. Então, nosso faturamento seria o quê? A gente tem aqui 100 vezes 200, que dá 20.000, ou 2 vezes 10 a quarta. A gente tem 100 vezes 4x, que dá 400x. Menos x vezes 200, vamos ter menos 200x. E menos x vezes 4x, temos menos 4x ao quadrado. Então, colocando isso daqui na ordem que a gente está acostumado, ou seja, começando pelo quadrado, depois pelo expoente normal e no final o termo independente, nós vamos ter menos 4x ao quadrado, só tem ele ao quadrado. Depois a gente tem os x aqui, 400x menos 200x. Então nós temos mais 200x. No final nós temos mais 2 vezes 10 a quarta. Tudo bem? Então vamos lá. O que é que vai estar acontecendo aqui? Essa é a nossa função. Pelo que a gente está conseguindo enxergar, ela tem um A negativo. Então ela vai ser o quê? Com a concavidade para baixo, ela tem um máximo. O B é positivo e o C também é positivo. Então vamos desenhar aqui um gráfico só para a gente se situar. Você não precisa desenhar o gráfico para responder, pessoal, mas eu estou desenhando aqui para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo. Bom, a gente sabe que quando ele passar, quando o nosso x for zero, a gente vai estar aqui no 2 vezes 10 a quarta. E a gente sabe que ele vai passar crescendo. Então, o que é que vai estar acontecendo? Aqui a gente tem o faturamento. E aqui a gente tem o número de pessoas que não vão. Percebam, isso não é o número de passageiros. Então o que é que acontece? Quando a gente estiver por aqui, a gente vai ter o vértice. Então aqui nós temos o x do vértice. E aqui nós vamos ter o y do vértice. Então o que é que a gente está querendo encontrar? Não é o número de passageiros que dá o maior faturamento? Então a gente quer o quê? 100 menos o x, que a gente vai encontrar aqui o x do vértice. Como que a gente faz para encontrar o x do vértice, pessoal? X do vértice ele vai ser o quê? Menos b sobre 2a.
E o nosso b é quem? O nosso b está aqui, ele é 200. Então, menos 200 sobre 2 vezes o a é quem? Menos 4. Então, a gente tem 200 dividido por menos 8. Menos com menos dá mais. 200 por 8 dá 25. Então, o que é que acontece? Quando 25 pessoas não forem, a gente vai ter o maior lucro. Então, o número de passageiros seria o quê? 100 menos 25, que é igual a 75. Então, quando 75 pessoas forem, lucro máximo para a empresa. Tranquilos? Então, indo para a nossa próxima questão, nós temos aqui. O movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação menos 40x ao quadrado. Acredito que aqui está faltando um mais 200x. Onde y é a altura em metros atingida pelo projétil x segundos após o lançamento. A altura máxima atingida e o tempo que esse projeto permanece no ar corresponde a. Bom, de novo, gente, vamos desenhar aqui o gráfico para dar uma situada na gente. Isso aqui não tem c. Então, quando x é zero, o que é que acontece? A nossa função também é zero. Beleza. Então, a gente vai começar subindo. Eventualmente, a gente chega no máximo e a gente cai. Nesse outro ponto aqui, o que é que vai acontecer? Isso também é. O nosso y é zero. E o que é que acontece? Onde está a nossa altura e aqui o tempo? Onde está a nossa altura máxima? Está bem aqui. Então, a gente está querendo calcular o quê? A altura do vértice. E o tempo total que ele vai passar andando? Seria isso aqui todo. E esse pedacinho daqui, ele seria o tempo do vértice. Está aqui tranquilo? Então, o que é que vai estar acontecendo? Daqui para cá, esse pedacinho vale o tempo do vértice. Mas o que é que a gente sabe? Esse outro pedacinho ele também é igual, né? Então, aqui também é o tempo do vértice. O que é que a gente pode saber? A gente vai dizer então que a altura máxima vai ser igual ao y do vértice. E o tempo total que ele vai passar vai ser o quê? Ele anda um tempo do vértice subindo, depois um tempo do vértice descendo. Ou seja, vai ser 2 vezes o x do vértice. Como que a gente calcula o x do vértice, pessoal? Menos b sobre 2a. Então, o nosso tempo total seria o quê? 2 vezes menos b sobre 2a. E onde a gente já pode até simplificar. Então, nosso tempo total seria menos b, ou seja, menos 200, dividido por menos 40. A gente corta aqui. Nosso tempo total, então, seria 20 por 4, 5 segundos. Tranquilos? E o y do vértice, vamos lá. A gente sabe que o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta, ele é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Isso tudo está com um menos na frente sobre 4a. Como a gente não tem c, isso daqui é zero. Então esse pedaço todo vai dar zero também, porque 4 vezes a vezes 0 dá zero. Então a gente tem menos b ao quadrado sobre 4a, que vai ser igual ao nosso y do vértice, que é a altura máxima. Então essa altura máxima seria o quê? Menos 200 ao quadrado sobre 4 vezes nosso a, que era menos 40. 200 ao quadrado é um número grande, né, pessoal? Mas a gente pode simplificar um pouquinho a nossa vida. Isso aqui seria a mesma coisa que menos 200 vezes 200 sobre menos 4 vezes 40. Menos com menos a gente já corta, fica mais. Então o que é que acontece? A gente vai ter que a altura vai ser 200 sobre 4 vezes 200 sobre 40. A gente pode cortar um zerinho, simplifica aqui. 20 por 4 dá 5. Então 200 por 4 dá 50. Então a nossa altura é 50 vezes 5, que dá 250 metros. Ou seja, nosso tempo é de 5, a altura é 250. Ficamos com letra C. Tudo bem? Indo para a nossa próxima questão. O vértice da parábola que corresponde à função y é igual a x menos 2 ao quadrado vezes 2. Então, a gente basicamente precisa encontrar o que na questão? O x do vértice e o y do vértice.
Só que para isso a gente primeiro tem que desenvolver a questão. A gente tem duas vezes quem? X ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso daria o quê? Isso é um quadrado perfeito. Então a gente vai ter o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4x mais o segundo ao quadrado. Então, quando a gente multiplicar esse 2 agora, nós vamos ter 2x ao quadrado menos 8x mais 4 é igual a 0. Então, nosso x verte vai ser quem? Menos b sobre 2a. E quem que é o nosso b? Está aqui, menos 8. A gente vai ter menos 8 dividido pelo a, que é 2 sobre 2 vezes 2. Então, x do verte vai ser igual a 8 sobre 4, que é igual a 2. E o y do verte, como que a gente descobre? Bom, a gente pode ou simplesmente substituir o 2 aqui, ou a gente pode calcular pelo delta. Como eu já tinha calculado pelo delta no exercício anterior, vou mostrar para vocês substituindo. O y do vértice, então, vai ser o quê? 2 vezes nosso x do vértice é 2 ao quadrado, menos 8 vezes x do vértice é 2, mais... Tem um detalhezinho aqui, pessoal. Isso não é 4, isso é 8. Porque isso aqui dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Quase que passa despercebido, mas não passou. Mas 8. Então, nosso y do vértice seria igual a quem? 2 vezes 4, menos 16, mais 8. Então, nosso y do vértice seria igual a 2 vezes 4, 8, mais 8, menos 16. 8 mais 8 dá 16. 16 menos 16 dá 0. Então, o que é que acontece? O nosso ponto ele é o 2 e 0. Tudo bem? E bem, para finalizar, nossa última questãozinha, nós temos aqui uma ponte. Os pontos A, B, C, D e E estão no mesmo nível da estrada e a distância entre quaisquer um deles era 25. Então a gente tem 25 com 25 com 25 com 25. Sabendo que os elementos de sustentação são todos perpendiculares ao plano e que a altura é o elemento central CG igual a 20, por CG esse pedacinho aqui é 20. A altura DH é. E ele disse que era uma parábola. Então a gente sabe que a altura de um certo ponto vai ser uma função de segundo grau. A, x ao quadrado, mais bx, mais c. Então vamos colocar um gráficozinho aqui para ajudar a gente a se orientar. A gente tem, de um lado, a distância, e do outro lado a gente tem a altura. Então o que é que acontece? Todos eles a gente pode dizer que começaram no nível do solo. Então ele começou no solo e ele acabou no solo também. E ele está fazendo essa curvinha daqui. A gente sabe que este pedacinho, que é o vértice, ele ocorria quando a gente tinha o ponto C. E ele tinha 20 metros de altura. Então o y do nosso vértice é isso. E daqui para cá, a gente tinha 25. Então aqui a gente teria 50. Aqui a gente tem 75. E o outro ponto aqui é o 100. O que é que ele está querendo? É esta altura daqui. Então ele está querendo a altura em 75. O que é que a gente tem que fazer? Pelo gráfico da gente, o que é que está acontecendo? Quando x é 0, o y é 0. Então o nosso c é 0 também. Então vamos lá. A gente tem que descobrir o A e o B para poder encontrar o nosso H75. Como que a gente pode fazer isso? Vamos começar pensando pelo x do vértice. Ele é menos B sobre 2A. E o y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4A. Beleza. Então, dando nosso zoom aqui. O nosso y do vértice, ele é quem? É o 20. Então, 20 vai ser igual ao delta, que é o quê? B ao quadrado mais 4AC. Só lembrando, pessoal, o nosso C é 0. Se o nosso C é 0, o que acontece? Isso tudo vai ser 0 também. Tudo isso dividido por 4A. A gente pode passar então esse 4A para lá multiplicando. A gente vai ficar com 80A. Vai ser igual a menos B ao quadrado. Ou seja, o nosso A ele vale
menos b ao quadrado sobre 80. Parece estranho, né? Mas vamos ver por que a gente está fazendo isso. Nós temos o x do vértice, que ele ocorre justamente aqui na posição 50. Então, 50 é igual a menos b sobre 2a. Então, daqui, a gente pode passar esse 2a multiplicando e a gente vai ficar com 100a é igual a menos b. Só que a gente acabou de ver que a é igual a menos b ao quadrado sobre 80. Então, nós vamos ter 100 vezes menos b ao quadrado sobre 80 é igual a menos b. Então, como a gente tem menos b em ambos os lados, a gente pode dividir ambos por menos b. Então, menos b por menos b a gente corta aqui, vai ficar 1. E esse aqui vai ficar simplesmente 100b sobre 80. Então, o que é que a gente faz? A gente corta esse daqui, passa o 8 para lá. Então, 10b vai ser igual a 8. Então, b vai ser igual ao quê? 8 por 10, que é 0,8, ou 4/5. Tudo bem? Vindo para cá, então, o que é que nós vamos ter? Nosso a vai ser igual a quem? O a vai ser igual a menos b ao quadrado, então menos 4/5 ao quadrado, sobre 80. Então, nosso a vai ser igual a 4 ao quadrado, dá 16. 5 ao quadrado, dá 25. E a gente está dividindo isso tudo por 80. Divisão de fração, pessoal, como é que a gente faz? A gente conserva a primeira, multiplica pelo contrário da segunda. Então, a vai ser igual a menos 16 sobre 25, multiplicando quem? 1 sobre 80. A gente pode simplificar, então, 16 e 80 por 16, que vai dar 1 e 5. Então, o nosso a vai ser igual a menos 1 sobre 25 vezes 5, 125. Olha aí, então agora nós encontramos o a e nós encontramos o b. Sabendo disso, a gente pode encontrar agora o nosso H75, que é o que a gente queria desde o princípio. Então, H75 vai ser igual a quem? Ao nosso a, que é menos 1 sobre 125, vezes 75 ao quadrado, mais o nosso b, que é o quê? 4/5, também de 75. Até aqui, ok? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que o nosso H de 75, que eu vou chamar só de y para encurtar um pouco, ele vai ser igual a menos 1 sobre 125 vezes 75 ao quadrado. A gente poderia calcular o número todo, mas fica mais tranquilo se a gente disser que isso daqui é o quê? 75 ele é 3 vezes 25. E a gente vai ter isso daqui ao quadrado, mais 4/5 vezes o quê? 75. Também a gente pode escrever como 25 vezes 3. Então, nosso y seria o quê? Menos 1 sobre 125 vezes 3 ao quadrado, 9. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Mais 4/5. Esse 4/5 aqui, a gente já pode simplificar, que a gente tem 5. 1/5 vezes 25. Ou seja, a gente corta aqui, 5. 4 vezes 5, 20. Vezes 3, 60. Então, nosso y seria igual a 25 e 125 também dá para a gente simplificar. Isso aqui vai dar 5. E aqui a gente vai ter o quê? 25 e 5. Dá para simplificar também. Temos 5. Então, nós temos 9 vezes 5, esse dá 45. Vezes menos 1, então, menos 45. Mais 60. Então, nosso y é 45. 60 menos 45, que dá 15 metros. Então, o que é que acontece? Nossa resposta, então, será de 15 metros. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Como vocês viram, geralmente, desenhar o gráfico ajuda a gente a entender o que é que a gente está falando, ajuda a gente a entender quando que a gente usa um x do vértice, quando que a gente utiliza um y do vértice. Mas, de modo geral, a gente vai sempre começar fazendo uma afirmativa lógica
Uma vez que a gente fez a afirmativa lógica, a gente procura o método para calcular. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, estamos aí e agora tenho certeza que vocês estão aptos a dar sua primeira tentativa lá no Extra Estudo em Dia. Abraço, pessoal, e até a próxima!